E aí, pessoal? Olha aí o livro aqui, Agente da Dedução, Sival Abdullah e Heitor Valente, Arthur Livone e Irineu Correia. A história do livro, né? Então aí é a história do livro. Desde a antiguidade, né, há 6.000 anos atrás, já surgiu, vamos dizer assim, os primeiros protótipos, né, de livros. Vamos dizer o seguinte, o livro de hoje, né, não só fica no papel, né? Nós temos também o livro eletrônico, o livro online, né? O livro, podemos dizer, digital. Nas primeiras civilizações antigas, os babilônios, egípcios, gregos, sumérios e etc., utilizavam o que? Argila, casca de árvore, pedra, madeira, o barro, folhas de palmeiras. Então aí foi vamos dizer assim, os primeiros livros, né? E posteriormente, o suporte para a impressão do texto foi o papiro, né? Então, o suporte em si foi o papiro, né? Planta mais resistente. E depois os pergaminhos, que era pele de animais. Nós temos códices, que são manuscritos de madeira. Temos aí depois as folhas de papel, né? Até chegar na era digital dos livros eletrônicos. No Egito, né, nós tínhamos os escribas, né, ou escrivães, como queira chamar, eram as pessoas responsáveis pela leitura e produção dos textos, né, no papiro. Então, o papiro, né, como esse papiro era de plantas, né, então o papiro, espécie de plantas usadas desde 2500 a.C., e foi por esse motivo, demasiado volume, surgiu depois, vamos dizer assim, os pergaminhos. O Egito utilizava peles de animais como de carneiro, cabra, ovelha e etc. Muito utilizado pelos monges copistas, né, na Idade Média. Então aí, ó, até na Idade Média ainda se utilizava aí os pergaminhos. O livro, né, um produto que é intelectual, surgiu na necessidade dos povos de guardar o conhecimento, né, e passar a geração, vamos dizer assim, de geração em geração. Então, o livro é um suporte também para passar de conhecimento de geração em geração. Com o decorrer dos anos, né, nós temos o alemão Johannes Gutenberg, foi aquele que fez a primeira impressão, né? A prensa móvel, que nós tivemos a impressão do livro, né? Então, para a população europeia. E fez com que permitisse, né, o acesso ao livro ao restante da população. Então, o livro ganhou um mundo inteiro. A própria Bíblia é o livro mais foi impresso, né? Então, a importância desse livro. Então, foi construída bibliotecas, livrarias antigas, Biblioteca de Alexandria e várias outras bibliotecas, né, famosas. Então, esse livro passou por várias mudanças no decorrer do tempo, né? Hoje, ainda nós temos o eletrônico, né, o online, aquele digital, que ainda tem, certas pessoas ainda têm certo preconceito com esse tipo de livro. No entanto, ainda muitos querem o quê? Querem pegar o fisicamente, na mão. Aqui, ó, estou triscando, estou aqui, ó, então muitos ainda querem esse de papel.
No entanto, o digital, né, vamos dizer assim, o e-book, o EPUB, está bem fácil, né? O acesso é bem fácil. Você tem mais acessibilidade a ler um livro digital. Às vezes até os livros clássicos, né? Você consegue baixá-lo para ler, né? Então você às vezes não precisa comprar o livro impresso. É claro que há diferenças, né? Mas o livro também digital, vamos dizer assim, você às vezes, até o próprio escritor às vezes percebe que o livro digital acaba vendendo às vezes até mais que o próprio impresso. Cada escritor é diferente, né? Mas pelo menos eu já percebi que o livro digital acaba vendendo mais que o impresso. Por dois motivos. O livro impresso às vezes sai muito caro, o preço fica não muito acessível. Então, o digital, o preço fica bem mais acessível, dependendo qual é a editora ou plataforma que seja, fica o preço bem mais acessível, o digital. Então, as pessoas vão procurar ler o digital, né? E também pela globalização de quê? Da tecnologia, né? Então, por essa acessibilidade tecnológica, então acaba as pessoas tendo um interesse pelo digital, porque sempre está no celular, está no notebook, então sempre ali baixa um livro digital. Eu mesmo não gosto tanto do digital pela minha própria visão, né? Então eu não gosto porque a tela é muito branca, né? E acabam, vamos dizer assim, prejudicando os meus problemas, né? A miopia, estigmatismo. Então eu prefiro às vezes o impresso nesse sentido, mas eu acabo também lendo também o digital pela acessibilidade ao livro, né? Então o livro eletrônico, né, os e-book, vamos dizer assim, foi a revolução, né, a era digital. O livro adquiriu uma nova cara, né, ou seja, foi formado por outro suporte às telas de computadores, né? Então, ainda que essa nova apresentação de livro, né, preocupe muitos amantes dos livros, né? Então, os amantes do livro ainda preferem esse, vamos dizer, os bibliófilos, né? Então, usar aqueles que acreditam que o livro, tal como o conhecimento nas bibliotecas, permanecerão por muito tempo. Porque tem essa acessibilidade, essa revolução digital. No entanto, o de papel ainda é preferência da maioria. E indico o livro Ensaio sobre a Cegueira, né? Que é do nosso vamos dizer assim, José Saramago, né? O português, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, né? Que narra, vamos dizer assim, a trajetória de uma epidemia por causa, vamos dizer assim, nas pessoas uma cegueira branca, né? Então, é um livro que, vamos dizer assim, o seguinte, gerando, tem a dor, tem as características nesse livro, né? A dor, falta de esperança, a incerteza. Então, apenas uma personagem é dado o poder de quê? De enxergar, de observar as faces mais perversas e cruéis das pessoas. Então, um livro bem interessante nesse ensaio sobre a cegueira. Outro livro também, de William Golding, O Senhor das Moscas. Né? Também um vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Ele vai expor que expõe a natureza violenta e caótica dos seres humanos, né? Então, em Senhor das Moscas, o autor retrata a vida dos adolescentes, né, de adolescentes sobreviventes da queda de um avião,
que fica preso em uma ilha deserta. E ao longo da trama, pessoal, a liberdade da ausência da autoridade vai se transformando em um exemplo clássico do estado de natureza, vamos dizer, hobbesiano, né? De guerra de todos contra todos. Outro livro é A Revolução dos Bichos, né? De autor é Orwell. Então, A Revolução dos Bichos, George Orwell. Vamos dizer que esse livro é o seguinte: é um conto de fadas. Nele, os animais de uma fazenda promovem o quê? Uma revolução para conseguir a sua liberdade, né? De seus donos humanos pela opressão, né? Que é colocado, ser batido, né? Vamos dizer, o porco é criado para quê? Para depois ser morto, para o humano comer a carne. Então aí será uma revolução contra os humanos, né? Para buscar uma liberdade. Então a trama mostra o declínio da sociedade dos animais, né? Em pouco tempo o ambiente, vamos dizer assim, fica livre e igualitário, né? Então é a revolução, né, sobre a tirania cheia de privilégios, né? Então os porcos conseguem aí uma liberdade, né, lutando contra os humanos. Outro livro também, Fahrenheit 451, né? De Ray Bradbury. É interessante, né, que passa, vamos dizer assim, aponta um futuro próximo, né? Uma sociedade, vamos dizer assim, baseada no controle de seus cidadãos. Então, a sociedade controla os cidadãos. Então, era proibido o cidadão ler o livro. É uma crítica, né? Porque na verdade é o seguinte: se o cidadão não lê, ele vai ficar oprimido a quem está acima, né? Então, onde o conhecimento e o pensamento crítico são proibidos. Então, ninguém pode ter um conhecimento e um pensamento. Então, a personagem principal é um funcionário do governo, né? Então, ele era responsável em queimar os livros, chamado de bombeiro. Então, o nome Fahrenheit 451 é referência à temperatura de queima do papel, né? Então, o nome do filme que refere à queima do papel, né? Então, o George fez aí uma previsão do futuro, no qual a televisão cumpre um papel importante para a formação da compreensão de mundo, né? Favorecendo que a manutenção do status quo, né? Então, pode também fazer essa relação de as pessoas não leem mais por causa da televisão, né? Às vezes até pelas redes sociais, a internet em si, né? Outro livro também, O Diário de Anne Frank, né? O clássico de Anne Frank relata o período em que a menina viveu com a sua família escondida em um cômodo oculto de um prédio em Amsterdã, né? E durante mais ou menos 2 anos da invasão, a menina documentou em seu diário, vamos dizer assim, os episódios ocorridos com ela e seus familiares, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então aí eu falei sobre a história do livro, né, a importância desse livro para o ser humano, né. Então eu falei aí da história do livro, o surgimento, né, e citei alguns livros aí, vamos dizer, bastante importante para a história, né. Citei só alguns, alguns recentes, outros não tão recentes, mas cada um é conhecido. A maioria dos livros que eu falei são conhecidos. Então, leia. Ler
vai fazer você ser crítico e ter conhecimento. Não segue o Fahrenheit, né? A queima do livro. Se você queimar o livro, você vai ser escravo, vamos dizer logo assim, né? Escravo de outros da sociedade. Então é necessário você ser crítico, ter conhecimento. Apenas o conhecimento faz mudança. Não é nem político que muda, é a leitura, é o conhecimento. Então, pessoal, dê o seu like aí se você ficou até agora. Dê o seu like. Se inscreva no canal. Peça ao coleguinha que se inscreva no canal. Faça isso. Se inscreva aí no canal. E até mais. Boa noite, boa tarde, bom dia. E se inscreva aí no canal, pessoal. Dê o seu like aí. E vamos lá. Tchau, até o próximo vídeo.